E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo. É um vídeo complicado, né? É talvez um vídeo que não vá pro ar, ou talvez entre no meu podcast, que eu tenho vontade de fazer um podcast lá no Spotify, né? Esse vídeo não vai ser muito fácil. Ele foge totalmente da didática, totalmente da dinâmica, totalmente daquilo que é o meu canal aqui. Não é relacionado à vida no exterior, não é relacionado à vida em outros países, mas é relacionado ao meu mundo, algo interno. Então, qual foi a inspiração de eu gravar esse vídeo? Estou editando alguns vídeos, vendo algumas coisas, e acabou que eu fui ouvindo música. E eu sou uma pessoa muito emotiva, eu sou uma pessoa que eu relaciono as coisas que eu vivo com músicas. Cada amigo tem uma música, cada momento na minha vida tem uma música. E eu acabei ouvindo La Solitudine, uma música italiana cantada por Renato Russo, né? A versão dele. E aí essa música acabou me levando a vento no litoral. E um dia desse, quando eu tava ouvindo Vento no Litoral, já já vou ler a letra dela, dessa música, eu vi um comentário. Eu gosto de ler os comentários, de ver o que as pessoas falam, como é que as pessoas reagem na internet. E eu vi algo muito profundo, um comentário muito profundo mesmo, que eu vou ler agora com vocês. Bom, e o comentário diz o seguinte: não vou ler o nome da pessoa, tá lá no vídeo, Vento do Litoral, tá esse comentário, acho que ele é o primeiro, que tem muito like, então ele é popular. Mas vamos lá, falava bem assim, ó, fala bem assim. Morava no litoral de Ubatuba. Sofria maus tratos de meu marido. Entrei em depressão, não tinha força para denunciá-lo. Passava vários dias deitada na cama, chorava muito. Meu casal de filhos pequeninos, jogados sem ter quem cuidasse deles. Minha família não ia me visitar, porque não gostava do meu marido. Até que um dia meu filho Gabriel adoeceu e eu fui obrigada a sair de casa e levá-lo ao hospital porque ardia de febre. Ele foi medicado. Eu voltando para casa ouvi essa música que tocava em uma casa. Achei muito linda, parei para ouvir. Posso dizer que essa canção me tocou tão forte que eu criei coragem e fui me libertando aos poucos da depressão. Sentei perto de casa, de onde vinha o som da música. Com meu filho doente nos braços, chorei muito. Parecia que a letra da música falava comigo. Depois corri no orelhão mais próximo e liguei para minha mãe, pois há meses não falava com ela, pois sentia medo e vergonha. Ela me mandou um dinheirinho, juntei meus filhos e vim embora. Deixei aquela vida maldita para trás. Mas foi tudo graças a essa música. Eu agradeço ao Renato Russo porque a letra dessa música me encorajou. Obrigada, Renato. Onde você estiver. Bom, eu sei que vai ter muita gente que vai dizer, nossa, ela está agradecendo a Renato, mas foi Deus, e isso e aquilo outro, e enfim, eu sei que pode levantar muitas questões, né? Muitas pautas, muitas coisas. Mas eu vou dizer o que eu caí, que acredito muito. Muito trabalho que a gente faz, música, vídeo na internet, cinema, a arte em si é algo muito divino. Eu acredito em Deus, eu acredito que Ele move o dom. O meu primeiro canal na internet se chamou Deus Move o Dom, onde eu falava que Deus se movia de uma forma diferente em várias coisas. Da mão de um padeiro que amassa uma massa de pão a um médico que faz uma cirurgia no coração, por exemplo. E a arte está dentro desse contexto. E ela encontrou no momento de tristeza, no momento de desespero, de angústia, ela sentou e ouviu uma música, e aquela música, entre aspas, falava com ela, e por causa disso ela se sentiu inspirada a sair de uma relação abusiva, a deixar aquilo tudo para trás. Ela criou coragem de dar um passo. Eu, Kaique, não consigo enxergar Deus fora desse contexto. Eu não consigo. Eu acredito que foi o momento, foi a forma que ele, como sabe de todas as coisas, conseguiu chegar até o coração dela, tocar no coração dela, né? Algumas outras pessoas poderiam ser com alguém falando sobre Deus para elas, poderia ser de alguma outra maneira, mas foi dessa maneira que aconteceu com ela.
E agora eu vou ler a letra da música e eu vou dizer qual participação essa música teve na minha vida, né? Teve uma passagem que, na verdade, impactou uma pessoa e essa pessoa fez parte da minha vida. Vamos lá. Vento no litoral. E a música diz: de tarde eu quero descansar, chegar até a praia e ver. Se o vento ainda está forte, vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Aonde está você agora? Agora está tão longe. Vê na linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que tenho saudades. Muito forte essa parte, né? De nossos planos é que tenho saudade. Não é da pessoa, é dos planos, né? Quando olhávamos juntos na mesma direção. Aonde está você agora, além daqui, dentro de mim? Agimos certo sem querer. Foi só o tempo que errou. Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem. Já que você não está aqui, o que posso fazer é cuidar de mim. Quero ser feliz ao menos. Lembra que o plano era ficarmos bem? Ei, olha só o que achei. Cavalos marinhos. Sei que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. É uma letra muito forte, muito. E como essa música teve uma participação na minha vida. Agora vamos lá, explicar essa música na minha vida. Bom, eu vou falar aqui sobre algumas coisas meio traumáticas. Já comecei até a suar aqui dentro, na axila já. Eu vou falar sobre um momento muito nebuloso da minha vida, muito complicado. E como uma pessoa fez parte desse momento, né? Vamos lá. Na internet nós vivemos uma bolha, onde tudo que as pessoas falam hoje em dia muita gente lê como militância, muita gente lê como exagero, muita gente lê como, ai meu pai, lá vem feminismo, lá vem doutrina LGBT, lá vem evangelismo. Então tudo vira um rótulo, tudo vira algo questionável. Mas fora da internet, todas essas causas elas existem, todas essas pautas são reais e coisas que parecem muito boba e parece muita militância exagerada acontece no dia a dia. De uma mulher levar um tapa do marido e ficar calada por causa dos filhos, a alguém que porque é de cor preta ser seguido e ter pedido para a bolsa ser aberta. Então, dentro desse contexto fora da internet, eu vivi uma coisa bem pesada na minha vida, né? E eu vou contar só um pedacinho, que é tanta coisa que às vezes eu observo e eu digo, meu Deus, eu vivi tudo isso mesmo? E hoje eu entendo parte do ser complexo que eu sou, né? E do quanto que psicologicamente eu preciso e tenho buscado ajuda de Deus, ajuda de também terapia, ajuda de conversar, de entender e de me impor a coisas que antigamente eu não conseguia me impor. Bom, e o que é que aconteceu? Quando vou um pouquinho mais atrás, quando eu era adolescente, eu entrei numa escola, né? Eu comecei a passar bullying na terceira série. A terceira série é um momento que eu tenho muito forte de bullying, onde eu tinha amigos não, colegas de sala, que na hora da saída queria me bater, onde eu lembro uma vez que eu queria brincar com as meninas de queimado, meu professor me pegou pela camisa, me colocou no pátio, olha que coisa louca, no meio de todo mundo, na escola, uma escola católica de Aracaju, e ele pegou uma garrafa PET grande, coincidentemente estou com a garrafa aqui, uma garrafa de Coca-Cola grande, não lembro se de 2 litros, ou não lembro também se é de Coca-Cola, eu era a terceira série, era uma criança na verdade, então não tenho muita noção disso, mas enfim, foi uma garrafa, botou na minha mão. E pegou uma corda, né, e fez com essa corda como um chicote, assim, para bater a garrafa na minha mão, né, no meio de todo mundo. Kaique, por que ele fez isso? A motivação foi só uma. Mostrar para todo mundo que ele ia pegar o que socialmente ele lia como o viadinho
da sala, da turma, da escola, talvez, e ensinar a ele a se comportar como homem. Isso é em um tempo onde muitas pessoas falam: "Oxe, hoje em dia tudo é preconceito. Na minha época era tão leve. Na época da gente era brincadeira suave. Na minha época não tinha essas coisas. Hoje em dia tudo é uma questão, tudo é uma pauta." Então, para você que pensa assim, eu quero pedir desculpas porque, infelizmente, eu nasci na mesma época, mas eu vivi uma outra realidade. Então, eu adoraria, né, ter essa visão de mundo. Mas eu não consigo, porque a vida não me permitiu ter essa visão de mundo. Então, tá aqui um pouquinho do que eu vivi na época de que não tinha mimimi, na época onde tudo era melhor. Isso foi um grão de feijão dentro do que eu vivi, mas tá. E aí, nesse contexto, eu tive uma terceira série que começou a ser meio conturbada. Teve a separação dos meus pais, que aí ajudou no processo de ser a coisa mais confusa e tal. Mas, enfim. E tudo isso porque eu tinha um jeitinho afeminado. Pronto. Bem no popular, vamos dizer assim, né? Bem mais do que eu tenho hoje, né? Meu jeito mudou muito porque a gente acaba se vestindo uma couraça e tudo, e você tem ali que se adaptar a tudo, porque senão é questão de sobrevivência, né? Aí eu saí desse contexto e fui para uma escola particular em outra cidade, que é quando eu fui morar com meu pai, quando veio a questão de justiça, papapá. Eu não quero nem entrar nessa parte da minha vida que não faz parte do meu contexto aqui e tal. E eu entrei na quinta série em uma escola particular onde meus pesadelos foram maiores, né? Cheguei na escola, eu já era bem mais delicado, eu era diferente, eu gostava de música pop, eu tinha um outro estilo. Meu pai não me boicotava nisso, não me proibia ouvir as músicas que eu ouvia, gostar do que eu gostava. Foi criado em outro contexto, então sim, meu pai tinha medo e foi ensinado de uma forma muito rígida sobre muitas coisas da vida. Então, realmente, quando o que para ele era excessos, ele podava, tipo, pintava o cabelo, não, pega esse cabelo, o homem não pinta esse cabelo assim, pega esse corte. E eu sei e eu entendo que, como muitos pais, não só uma criação foi assim, como ele tinha medo do que passasse por ele, porque meu pai sempre foi carinhoso, sempre foi um pai excelente. Vocês veem meu pai sempre comentando nos meus vídeos. Mas enfim, voltando agora à escola. Entrei na escola e eu não tinha paz, porque eu não me encaixava dentro do perfil dos meninos, não era aceito pelo meu jeito e a sociedade meio que dava uma cobrada. Então eu lembro que eu tinha eu já cheguei com o cabelo pintado de papel que era adolescente, né? E a professora me fez sair da sala e lavar no banheiro. Então, sempre haviam questões. O meu melhor amigo de infância, que a gente nunca teve nada, fomos proibidos de falar, porque a escola chamou meu pai na reunião para dizer que eu estava com muita amizade. Não meu pai na reunião, mas a escola teve uma reunião, minto, e chamou a mãe do meu amigo e disse que ele estava com amizade muito íntima comigo e era estranho. E naquela época, os pais, inclusive gente da minha família, tinha medo de me ver com os filhos, né? Porque pensava assim, ó, meu filho vai ser viadinho também, né? Pensava nesse contexto. E aí a mãe do meu amigo foi na escola, ou foi na minha casa, e pediu para o meu pai, disse que não queria o filho dela andando comigo, porque o filho dela era muito macho. Enfim, e ficava vendo Playboy do pai o dia todo, papapá. E então eu perdi uma amizade que a gente se gostava muito, éramos muito amigos por causa disso. Então é uma coisa que saiu da infância, foi para a adolescência e estava ficando mais forte cada dia. Até que eu comecei a ficar irritado com isso e eu via na época Spice Girls, era o auge das Spice Girls. E eu seguia aquilo de se ame, seja quem você é e tal. Então eu comecei a meio que cagar e andar para aquilo, entre aspas. Eu era um adolescente, eu não deixava de ser um adolescente. Gente, perdoe que estão as crianças brincando na rua e estão batendo alguma coisa e está fazendo barulho. Então se vocês ouvirem, não, ignorem. Bom, voltando ao assunto. Aí aconteceu que eu comecei a cada dia mais não me importar, a querer bater de frente com isso, a ser quem eu era, usar as camisas que eu gostava, eu tenho camisa de Spice Girls, gente, e não me arrependo. Ouvia a minha música, e isso irritava cada vez mais
os meus colegas de sala. Lembro que o adolescente, uma vez, teve uma época que as Spice conheceram, se encontraram com o Príncipe Charles. E a Gary, a Ginger, né, a ruiva, pegou na bunda do Príncipe Charles. E nisso, todo mundo que via Spice Girls lembrava de mim, porque eu ouvia, eu era fã, tudo, então sempre. Então, eu lembro que quando eu cheguei na aula, um professor meu falou bem assim, você viu o que aconteceu no jornal? Que a Spice pegou na bunda do ele era rei, né? Do príncipe da Inglaterra, tá. E eu, na época, a cabeça, assim, tinha 11 anos, mas a cabeça muito pra frente. Falei, professor, é besteira, isso aí é tal. Falei meio que é besteira. Aí o professor falou, você acha isso besteira? E ele veio, pegou na minha bunda, assim, na frente de todo mundo, um professor adulto. E falou bem assim, se eu fizesse isso, nossa, você ia achar o quê, tal. E nessa hora, isso não foi uma coisa que me marcou muito. Mas hoje, lembrando, eu via como os adultos, que não eram mimimizentos, que eram maduros, tudo, agiam comigo como criança e adolescente. Então, não era só dos adolescentes que veio a falta de tato. E essa época começou o bullying a aumentar, começou as coisas a ficarem intensas, até que veio o inferno encarnado na Terra, que era a educação física. Eu não queria fazer educação física, eu não queria jogar futebol. E o professor, poxa, os meninos estão soltando fogos e fazendo coisa logo agora. Um vídeo tão importante, meu Deus. Mas enfim. E aí, nesse auge de bullying e tal, o professor chegou e começou a me obrigar a jogar futebol e a fazer educação física. Eu pedia, eu implorava, mas não adiantava. Eu falava, você vai fazer. E nisso, os meninos chegavam e diziam assim, se você jogar futebol, você vai apanhar. Então, toda a educação física, de um lado o professor me obrigava a fazer educação física e do outro lado os meninos me obrigavam a não jogar. Diziam que se eu jogasse, eu ia apanhar, né? Ele ia me bater. Era um menino grandão, um velho, um reprovado lá que tinha na minha sala. Então, eu comecei a viver um dilema, porque se eu jogasse futebol, eu correria o risco de apanhar, e se eu não jogasse, eu não tinha como justificar para o meu professor. E aí, isso foi se alastrando, isso foi aumentando, eu ficava muito nervoso, eu fico nervoso até hoje, ó. Quando eu vou lembrando dessa história, um pouquinho, não tanto, mas eu ainda fico, né? Que a gente revive e tal. E aí, isso foi aumentando, dava hora de ir embora, eu saía 15 minutos antes ou 15 minutos depois, né? E aquela pressão aumentando, e aí vindo a adolescência, e as pessoas questionando, a família perguntando, cadê a namorada? E socialmente aquilo sendo estranho. Eu lembro de professores meus, tem uma professora de português minha, que ela conversando com outro menino, aí esse reprovadão falou bem assim, fale, eu sou macho. Ficava me fazendo uns bullying na frente do professor, e o professor ria, o professor ajudava, achava graça e ria junto, né? E eu tentando na época, só que ao mesmo tempo eu tenho uma cabeça muito diferente da minha época. Então eu olhava os meninos, por mais que eu queria ser igual, eu tinha muita vergonha do que eles eram e muito orgulho do que eu era. Olha que coisa louca, um adolescente. Mas ao mesmo tempo eu pensava, do que adianta ter orgulho de ser o que eu sou e viver dessa forma? Tive vários pensamentos ruins na época, várias coisas na minha cabeça. E isso foi aumentando, até que eu saí da escola, do ensino médio, ou do ensino fundamental, desculpa, e fui pro médio. Nesse médio, a coisa escabrou mesmo, assim, foi de ladeira abaixo mais ainda. Por quê? Porque nessa época, eu cheguei e eu era todo almofadinha mais, me vestia diferente, usava umas pulseiras, tinha cabelo na época, né? E penteava meu cabelo todo, botava um gel. Sempre as meninas gostavam muito de mim, me dava muito bem com as meninas, mas com os homens era um problema. E isso começou, os meninos começaram a fazer bullying, aí começaram a me infernizar, começaram a encher o saco e eu ignorava. Eu ignorava, começaram a jogar papel em mim, eu ignorava. Fazia um corredor e eu lembro que quando eu entrava na sala, eu entrava na escola, um gritava de um lado, viu, aí outro, viadinho, aí, e fazia um corredor e eu tinha que passar por dentro desse corredor e eu ignorava. Focava
no que eu ia fazer, na minha música, a minha arte, digamos assim, era a minha liberdade na época. Só que aí isso incomodava muito, porque eu não revidava, eu não respondia, eu não fazia muita coisa. Eu não era... E vocês devem estar pensando, mas você também naquela época era assim. Eu não era nada, gente, eu só era afeminado, ponto. Eu não tinha falado nunca nada, eu não tinha dito nada, 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 nada. Eu simplesmente, por causa do meu jeito, eu era odiado mesmo. E aí, eu lembro que começaram a jogar papel, até que um dia eu entrei na sala, já contei isso uma vez no canal, e o menino jogou por cima de uma abertura que tinha da janela areia, me melou todo, melou na sala, todo mundo via, ninguém fazia nada, ninguém falava nada, não tinha o que se resolver. Já falei que meu pai falou algumas vezes, né, teve esse problema, papapá. E aí eu reprovei 3 vezes na oitava série, até que eu fui pra. E nisso, nesse intervalo, é agora onde vai entrar a música Vento no Litoral. Eu conheci uma menina que ela também era vista como sapatão. Era sapatão, assim, o povo dizia, porque ela ouvia música pop, ela se vestia com roupa diferente, né? Quem é do meu tempo conhece o grupo All Saints. Ela se vestia como as meninas do All Saints. Calça jeans, umas mechinhas coloridas no cabelo, um boné, como eu tô agora aqui. Ela era muito estilosa. E aí a gente se conhecia um dia, porque eu tinha na capa do meu caderno o quê? As Spice Girls. Era uma foto das Spice na frente e da Mel C com a Emma do clipe C e o Bider no fundo. E ela viu, começou a cantar a música, eu olhei assim, tipo... E aí, foi muito louco, porque a gente fez amizade e nessa amizade ela começou a frequentar a minha casa. E a gente começou a andar muito junto, a trocar figurinhas, literalmente, porque eu vendia foto, trocava foto de artista. Aí ela tinha muitas fotos dos Backstreet Boys que ela era fã, queria foto das Spice, então a gente começou a assistir clipes juntos, a fazer amizade. Nisso ela confundiu as coisas e meio que sempre botava a mão na minha perna, tava meio que assim, chonadinha, né? Aí veio uma outra dinâmica. Eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Porque eu já estava ali com meus, 15 anos a 16, e eu já não namorava, e vinha cobrança, e era cobrança na rua, era cobrança na escola, era cobrança em algumas pessoas da família. Meu pai nunca cobrou com relação ao namoro, nem nada disso, mas a sociedade cobrava. E o tempo foi passando, e o bullying ia aumentando, e todo local que eu chegava, era o viadinho, era não sei o que lá. Eu lembro que uma vez eu indo para essa escola, né, já no ensino médio, tinham 2 meninos que começaram a gritar na rua, e eu muito nervoso, já, a mão já começou a suar tudo, e um deles jogou uma pedra em mim, não pegou, mas foi muito pesada essa experiência, era muito pesada, eu tinha medo de andar na rua, eu tinha medo de comprar um pão, era muito difícil. E aí, acabou que dentro desse contexto, eu acabei não tendo coragem de me abrir e acabei namorando com essa menina. E a gente começou a namorar, só que assim, pensa, 2 adolescentes em situação de bullying. Ela tinha os problemas dela, ela tinha outras coisas muito pesadas, tão quantos e tinha umas até maiores, mas que eu não vou dizer porque quem me conhece vai fazer a ponta e vai saber quem é, porque eu namorei pouquíssimo na minha vida, eu namorei 3 vezes na minha vida, então quem me conhece pessoalmente sabe de quem eu estou falando, então eu não vou expor a vida dessa pessoa porque não é essa a intenção. Só o que eu posso expor, que eu posso falar, é que a gente começou a namorar e a coisa ficou intensa no sentido de que era muito difícil manter aquela relação para mim e eu não podia falar nada para ela. E só que as pessoas começaram a mudar. Então começaram as pessoas que jogavam areia em mim, as pessoas não as que jogavam areia, que jogavam areia meio que cagou e andou muito, mas a sociedade começou a me ver de uma forma mais privilegiada. Ele tá com a namorada. Então, o bullying seguia, mas o bullying já era mais leve. A partir do momento que eu mostrei socialmente que eu não era o que eles temiam, que eu não era o que eles odiavam, que eu não era a, o problema da sociedade, né, para eles. E aí, esse relacionamento ele não tinha como ser bom, porque eram 2 adolescentes extremamente mergulhados em situações traumáticas do seu dia a dia, e aquele namoro começou a ficar muito intenso da parte dela, e da minha, eu senti um apego muito grande pelo carinho, por ser uma pessoa que me abraçou no momento
de bullying, que me abraçou num momento difícil, mas eu não podia dar o que ela queria, o que ela precisava dentro de uma relação. E aí a nossa relação foi ficando estranha, foi brigando. Acabou que fomos tóxicos um com o outro. Não tinha como, não existia um outro caminho que não fosse. Então a gente viveu uma relação muito tóxica, uma relação que foi muito difícil, que foi muito. Não vou contar, foram 5 anos. Ó, que relação não, foram 5 anos e foi uma coisa muito pesada. Foi uma coisa assim que tinha um fardo muito grande. Ela psicologicamente, em algumas áreas, errou muito comigo. E eu errei muito com ela também. E a gente estava se adoecendo. A gente estava se matando, na verdade. Até que eu cheguei um dia e falei para ela, digo, não tem como, não vai rolar, eu não posso te dar o que você quer, total. E dentro dessa loucura toda, um dia nós viajamos com um grupo de amigos e eu estava no auge de uma paixão. Eu era muito apaixonado por uma pessoa que essa eu não vou dar nem sinal, Deus me livre. Porque talvez alguém ligasse os pontos e conseguisse saber quem é. Mas eu tinha uma paixão assim que eu guardei por um tempo, por alguém. E eu estava preso a uma relação que não ia para lugar nenhum. E um dia ela me escreveu nós viajamos e ela estava sentindo o meu distanciamento, que era difícil estar com ela, era difícil. A gente se dava muito bem, trabalhava junto em muitas coisas, escrevemos uma peça de teatro juntos, ganhamos 7 medalhas. Ela como produção e direção, eu como ator humorista, ator revelação e melhor ator, e uma amiga minha como a atriz humorista e atriz e melhor humorista. Então a gente tinha muita sintonia. Escrevemos uma peça em 3 dias. A gente tinha uma química muito boa, mas é uma química de amizade. E em um passeio, né? Foi um passeio que a gente fez numa ilha, numa praia. Eu lembro de um dia ela tá muito triste e ela foi para a beira do mar. Então as ondas batiam assim nas pedras, aí respingava água nela. E quando eu cheguei, ela estava muito mal, olhando para o mar e cantando essa música, que eu vou ler mais uma vez a letra, porque vocês vão ver umas coisas interessantes, né? De tarde quero descansar, chegar até a praia e ver. Se o vento ainda tá forte, vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Então ela estava cantando essa música nesse mesmo contexto. Eu tenho, inclusive, eu tinha uma foto que quando eu vi, eu gostava de tirar fotos, eu a vi de longe, eu bati essa foto. Aí tá ela com os braços cruzados, olhando para o mar. E depois que eu cheguei lá e ela tava cantando essa música, né? Era máquina de rolo ainda, tem que ir. Foi 2003 isso, enfim. Agora está tão longe, ver a linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que eu tenho saudades. Eu acho que ela se identificou muito com isso aqui. Dos nossos planos é que temos saudades. Porque a gente tinha plano de casar. Eu achava que eu ia mudar, eu achava que eu ia conseguir ser o que ela esperava de mim. E ela achava que pelo grande amor que ela tinha por mim, paixão, apego, não sei, ela tinha o direito disso, né? Porque como a gente ama alguém tão fortemente e não tem de volta o mínimo, que na cabeça dela era assim. E ela falou: quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além daqui, dentro de mim? Isso era muito forte porque a gente ainda namorava. E a música que ela ouvia era aonde está você agora, além daqui, dentro de mim. Nossa, é muito difícil gravar esse vídeo. Eu tô sentindo uma coisa dentro de mim que eu não sei explicar para vocês. E ela escreveu à mão essa letra. Eu tenho na minha casa lá no Brasil essa carta até hoje. E essa parte aqui para mim fala muito. Ela diz assim: agimos certo sem querer. Foi só o tempo que errou. Vai ser difícil. Agimos certo sem querer. Foi só o tempo que errou.
Vai ser difícil sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem. Ela estava sofrendo porque eu entendo hoje, eu tenho a maturidade de entender o que ela sentia com essa música, por que que ela me escreveu, por que que ela cantava essa música. E ela tem uma voz linda, tem uma voz linda. Agimos certo sem querer. A gente agiu certo, né? Porque nos aproximamos, acabamos namorando não para fingir, mas porque o envolvimento, ela teve um sentimento, eu não tinha como dizer o contrário na época. E isso acabou com que fez com que a gente agiu certo. Nós nos precisávamos naquela época. E acabou que assim, que a gente agiu certo, mas foi o tempo que errou, porque foi tudo no tempo errado, foi tudo da forma errada, foi tudo da maneira errada. E para a maturidade que a gente tinha na época, foi o melhor que a gente fez. Vai ser difícil eu sem você, porque você está comigo o tempo todo. E quando vejo o mar, existe algo que diz que a vida continua e se entregar é uma bobagem. Ela sabia que aquilo não era para ser, ela sabia que a situação não era para nós, mas era difícil porque a gente estava junto, né? Aí ela falou: já que você está aqui, o que posso fazer? Já que você não está aqui, né? Isso já é além da presença física, é cuidar de mim. Quero ser feliz ao menos. Lembra que o plano era ficarmos bem? A gente tinha um plano de ficar bem, de casar, enfim. Ei, olha só o que eu achei, cavalos marinhos. Aí há muita gente fala que essa questão dos cavalos marinhos é porque falam que o cavalo marinho, isso é um mito, viu? Mas que o cavalo marinho é fiel à parceira dele até ele só tem uma parceira na vida, mas isso é um mito. E mesmo se não fosse, nós não somos cavalos marinhos, nós somos seres humanos, né? Sei que faço isso para esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento leva tudo embora, né? Então, acabou que essa relação era intensa. Aí veio o ano de 2004, onde eu fui para um retiro. Eu me, eu posso dizer não, onde eu aceitei a Jesus, onde eu entendi quem era Deus, onde eu compreendi como Deus. Só que isso trouxe mais uma outra carga também, mais um outro peso, porque aí vinha uma cobrança de quem eu era, do que eu precisava fazer. E daí, e nisso eu ainda namorava com ela, né? Então as pessoas queriam porque queriam que a gente casasse. Até que chegou o estopim que eu fui tóxico também. E aí acabou que várias vezes tentava terminar, ela nunca permitia, tipo. E eu me sentia muito mal porque eu achava que ela não merecia aquilo. Então eu sentia que as coisas só iam terminar quando ela decidisse. Eu não conseguia sair daquela relação. Repito, os dois foram, não vou dizer, vou dizer tóxico, fomos tóxicos um com o outro porque éramos imaturos. Até que um dia ela terminou comigo e foi essa oportunidade que eu agarrei para dizer, não posso mais. Mas aí depois eu fiz uma outra amizade, os amigos da igreja, aquela cobrança, aquelas coisas todas, porque tinha que namorar, porque ia. Eu namorei e foi muito difícil também de novo. Isso é muito louco. E acabou que depois que terminei, essa última namorada que eu tive, eu falei pra mim, não vou mais socialmente mostrar algo, provar nada pra ninguém. Converso muito com Deus até hoje, né? Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouco vago, ou muita gente vai entender a essência do que eu quero dizer, mas em resumo, o que vendo esse comentário me trouxe, né, ao coração, me trouxe à mente, é como certas experiências na vida, elas nos ensinam muito. Hoje nós vivemos um tempo onde fora da bolha da internet, isso segue acontecendo, onde pessoas passam muito bullying, onde pessoas vivem ainda em situação de agressão doméstica, onde você onde tem serviço escravo, onde tem várias coisas que pelo fato de muita gente militar, às vezes de forma errada, de muita gente aproveitar para fazer like e visualização disso, faz com que esse assunto se banalize muito, e como ele é muito focado em uma bolha, e principalmente a internet faz isso parecer muito maior, muito diferente do que é no dia a dia, que quando você olha a internet,
Você imagina que todas essas questões não passam de militância de esquerda e mimimi. E que na vida real não existe nada disso, mas as pessoas na internet vivem militando e gritando sem causa. Mas quando você vai para a vida real, quando você vai para fora daquilo que aqui na internet tem, a vida é muito diferente. Há muitas cobranças, há muitas questões, há muita gente traumatizada. E o que eu quero dizer em geral, é que talvez o meu vídeo já esteja muito sem sentido, é o seguinte: você tem uma vida, cada pessoa tem uma vida, todos nós temos problemas e nós estamos vivendo em um tempo onde eu vejo muitas pessoas da minha época culpar essa geração nova. Essa geração nova é fraca, geração Nutella. E agora eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu sou da geração Z, no caso. Eu troco sempre eu sou millennials, perdão, da geração millennials, que é antes da Z, no caso. Nasci em 85. E o meu pai é de uma outra geração. Então a geração da minha avó foi uma geração pesadíssima, que fez os meus avós terem um comportamento pesado. E meus pais tiveram fruto disso. Então, por exemplo, quando teve a separação dos meus pais, eles, por juventude, não era a intenção deles, mas eles não sabem o quanto eles conversaram comigo, compartilharam comigo, o quanto de peso isso trouxe para mim, numa pessoa que não tinha. Que eu me vi com 11 anos tendo que escolher entre meu pai e minha mãe, por causa de uma separação. Isso foi muito louco. Então, hoje a minha geração, ainda te contando para vocês tudo isso que eu passei, como é que eu posso dizer que eu poderia hoje ter um discurso de dizer, sabe o quê? Geração Nutella, quem sofreu fui eu, quem jogou pedra na rua para mim fui eu, quem passou isso, hoje vocês estão de boa tudo, mas a gente tem que entender que os traumas, que os problemas, que toda a carga emocional, ela é passada de uma geração para outra. Os pais dos meus avós foram terríveis com meus avós. De ambas as partes, eu acredito. Mas eu sei mais da história do meu pai, porque a família da minha mãe nunca se teve um diálogo tão grande para se falar sobre isso. Mas meu pai já falava mais, eu via meus tios da parte da família do pai falava mais. Então minha avó teve uma carga muito pesada. E a minha avó, que mudou muito, Deus a tem, assim, uma fofa também, a minha avó, mas vivia uma carga muito pesada, sofreu muito. E sem querer, né, sem querer, mas também tendo responsabilidade como humana, passou de uma forma muito pesada para os meus tios. Dos meus tios, nem todos seguiram como ela. Eu tenho um ou outro que batia um pesado nos filhos. Eu tenho um primo e uma prima que apanhava de vassoura. Nossa, que assim, que graças a Deus meu pai nunca foi assim comigo. Só que eu sentia, hoje eu lembro de tanta coisa que eu via que eram dores que meu pai tinha. E isso a gente herda, e a gente herda, de, assim, vem, né, no emocional, né? Genética, é muito louco, né? Porque parece algo tão assim, mas a gente tem esses sentimentos, não sei, parece que vem junto com a genética, tudo isso. E eu tive a minha história. Então, se hoje eu tivesse um filho, como será que eu seria com meu filho? Eu acredito que eu não seria violento. Eu acredito que eu teria até algo muito parecido com meu pai, mas talvez eu não desse conta de toda a carga emocional que eu tive de ter não sei como seria, né? E é muito louco isso, porque nós hoje em dia cobramos de uma sociedade, de uma geração, uma maturidade, algo que a gente só teve porque o ser humano é adaptável, gente. O ser humano é adaptável. Se você pega uma pessoa, tem vários casos por aí, de gente que é sequestrada e passa 12 anos em cativeiro, a pessoa não morre, é abusada, é violentada, passa por várias coisas, sai do cativeiro, a cabeça não é mais a mesma. A gente tem um caso de uma famosa aí da Britney, por exemplo, que não é mais a mesma pessoa. Então os traumas transformam a gente, mas a gente sobrevive quando a pessoa, infelizmente, algumas não dão conta e dão cabo da própria vida, mas as que não dão conseguem sobreviver. Mas como essa qualidade de vida, essa saúde mental, são outros 500. Então o que eu quero dizer nesse vídeo é que
temos nossas vivências e a gente tem que entender que as pessoas são diferentes e que não acreditem em tudo, não acreditem na bolha da internet, como não acreditem nessa geração mais velha. E é pesado que eu vou dizer, mas muitas vezes o seu pai, sua mãe é em casa que está dizendo que é isso, que foi forte, que aquilo outro. Não é. Ele é traumatizado, ela é traumatizada. E o próprio Renato Russo tem uma música que ele fala bem assim, é, como é? Você diz que seus pais não entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo, mas são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Bom, resumindo, né? Pais e Filhos, né? Fala que é uma música, inclusive, que fala sobre suicídio. É uma letra muito pesada, mas fala sobre amar as pessoas e como a gente às vezes não entende nossos pais. Não estou falando de justificar violência, tudo. Às vezes há pai e mãe que a gente tem que se afastar mesmo. Perdoar, porque o perdão ele nos cura, nos salva, mas perdoar não significa estar ali, viver com, não. Realmente existe pai e mãe que é pior do que inimigo. Graças a Deus não foi meu caso. Nem de parte de pai, nem de parte de mãe. Mas é isso. Talvez esse vídeo seja muito desconecto, porque essa música me levou a uma linha de pensamento que me fez lembrar essas coisas da minha vida. Eu não sei até que ponto vai ajudar quem está assistindo. Mas o que eu quero dizer em geral é que sua vida pode ser muito importante. Hoje a minha história pode ser importante para alguém que esteja passando algo difícil. Dizer, caramba, mano, isso vai somar comigo e vai me dar uma força. Como a música Vento no Litoral deu uma força para essa mulher que estava numa situação e viveu. Então, eu quero dizer que aqui no meu canal eu vou trazer de vez em quando algumas temáticas assim. Eu posso desenrolar umas coisas mais sobre minha vida, mas é tudo muito delicado. Uma coisa que eu agradeço muito a Deus e entendo e vejo que quem eu era lá quando eu era criança conseguiu resistir à adolescência, à fase adulta e tá até hoje. Tiveram variações, teve momento de que eu estava meio revoltado, adolescente, com a humanidade, tinha até motivo, porque depois veio a fase da igreja, onde a gente aprende muitas coisas, mas também pega alguns excessos e mexe, mas a nossa personalidade continua. Hoje sigo acreditando em Deus, eu sou cristão, já falei isso em vários vídeos meus. Não frequento igreja hoje, mas acredito. E eu tenho em mente isso, que nós vamos conseguir melhorar como sociedade e nos entender quando a gente parar e ouvir a história das pessoas e entender que o mundo não gira em torno do que a gente pensa, né? Que não tem como viver numa verdade absoluta, porque as pessoas têm histórias, as vidas são diferentes. Então, se você vê uma pessoa passar por algo, se você vê uma pessoa passar por uma experiência traumática, não julga isso, não fala assim, ai que frescura, meu pai, ai meu Deus, como sofre. Eu vejo muita gente hoje em dia fazendo isso. Bom, eu não vou conseguir dar um desfecho nesse vídeo, porque não tem como. Eu não fiz um roteiro, eu só quis vir aqui e essa música me fez ir muito longe. Então, eu vou agradecer pelo carinho, agradecer aqui aos membros, aos apoiadores do canal. Quem quiser e poder apoiar com o canal, só se inscrever como membro. Eu sempre coloco meu Pix na tela e, enfim, eu tô fazendo uma vaquinha agora. Quem quiser e puder colaborar, tá aí na tela. E eu quero deixar uma pergunta pra gente seguir os comentários. O que veio como sinal na sua vida de que você precisava tomar uma postura, uma atitude, uma mudança? Ou que história marcou você? Conta aí uma situação sua, conta aí uma experiência sua. E o que eu quero falar sobre a menina que eu namorei é que hoje a gente tem amizade. Hoje a gente de vez em quando se conversa, troca umas mensagens, ri de algumas coisas. Ela casou, tem marido, tem filho. Inclusive, ela me falou, ela disse, ó como é a vida. Ela disse que a filha dela gosta da Rússia, que a filha dela começou a gostar da Rússia. Ó, que vínculo, que coisa. E hoje, com a maturidade, a gente não se culpa, a gente não se odeia, a gente não tem marcas ruins.
ruins. Pelo contrário, quando a gente se vê, nos vimos depois de tudo, a gente ri muito, conversa com um carinho muito grande. Meus amigos, quando vê, eu tenho um amigo que uma vez falou, mano, ela tá casada e você tem uma relação com ela tão assim, porque no dia que eu a vi, eu falei, ela tem uma voz muito linda, canta aí. Ela cantou uma música dos Backstreet Boys, All I Have to Give. Vocês conhecem, né? But my love is so... Acho que é assim. I have to give it, don't you... Eu não lembro da letra. I wish I never loved you. And love is all I have to give to you. E ela cantou. E a voz dela é linda. E meu amigo disse, meu Deus, eu fiquei nervoso quando ela começou a cantar assim pra você. Eu digo, a família dela sabe da nossa amizade. Todo mundo, quando o marido dela nos vê, ele sai, tipo, e aí fica eu e ela conversando e a gente bate um maior papo. Hoje em dia tem amizade. Bom, muito obrigado pelo carinho. Beijo no coração. E espero que de alguma forma esse vídeo edifique vocês, ajude vocês. E eu vou dizer uma coisa. Para finalizar, viva a sua verdade. Veja quem você é. Nem todo mundo, apesar de eu ter dito que a criança resistiu ao longo do tempo, a minha essência resistiu ao longo do tempo, eu mudei muito, meu jeito mudou muito, porque eu era polido na forma de sentar, de falar, de me comunicar. Então, hoje em dia tem gente que vê meus vídeos e fala, esse menino é estranho, ele é meio assim, meio assado, mas eu já fui bem mais. E hoje em dia mudei muito por causa dessas coisas, e não tem como não. Porém, muito da essência ficou. Então, se você precisa se proteger, você que está em casa, você que está passando por uma relação complicada, uma relação abusiva, você tem pais, no caso dos pais, né, que são ruins e não compreendem, e você não tem para onde ir, e você não tem como bater de frente, seja muito estratégico. Converse com carinho. Converse com carinho, não, se preserve. Eu vejo muita gente às vezes dizendo que nada. Eu vou dar um exemplo agora na área da sexualidade. Tem gente que está ali, está com a sexualidade. Eu vou dar 2 exemplos, sempre gosto de dar 2 exemplos extremos. Tem a pessoa que é LGBT e tem a pessoa que é evangélica ou católica. E a católica evangélica, a família não aceita a questão da religião. E a LGBT, a família não aceita que a pessoa tanto o religioso quanto o LGBT, se está embaixo do teto dos pais, tente ser estratégico. Não bata de frente, não se arrisque. Tente focar na sua saúde mental, por mais que seja difícil, e procure um meio de sair daquela situação e ser quem você é. E ser quem você é de uma forma segura. Jamais ouça esses conselhos irresponsáveis de que nada, bata de frente e mostre quem você é e vai ter que te aceitar. Às vezes eles não vão te aceitar. E precisar deles é muito difícil, porque te coloca numa situação de perigo. Então, tente usar de forma muito sábia, né, esses momentos. E se você quer desabafar e quer de forma aberta, pode escrever aqui. Se você ouviu essa história e está passando por uma situação difícil, não sou psicólogo, não sou formado em nada disso, mas você quiser ao menos desabafar, né, de forma sigilosa mesmo, só para não tiver uma pressão muito grande na cabeça, pode mandar e-mail para mim no @amigodarússia ou amigodarússia@gmail.com ou me mandar uma inbox, perdão, no IM Kaique Júnior, que é o meu Instagram. E a gente vai conversar de forma muito aberta, de forma muito carinhosa, com todo respeito. Não sou profissional, não vou dar dica de nada. Não tô dizendo que vocês vão chegar lá, Kaique, meu pai e minha mãe disse isso, você acha que eu devo fazer o quê? Não é isso. Mas quero só que você saiba que você não está sozinho. E que o que como ser humano puder fazer, tá aqui, né? Pra gente conversar, desabafar. Então, se querem mais vídeos desse tipo, fora completamente do contexto do meu canal, comenta também, tá bom? Beijo no coração da Zidane, que quer dizer até logo. Pacá, pacá. Tchau, tchau.